de retalho que tu me deste, meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Autobiografia autorizada, né? E você, na verdade, Paulo, traz reminiscências, lembranças e até anotações que você escreveu a partir acho que de 14, 15 anos. Eu queria saber acerca dessas anotações. Como que foi o início, né? A sua mãe analfabeta, a dona Adelaide, e você, um cara que anotando aquilo que estava se passando. Como que deu esse despertar, ou se foi um processo que aconteceu? Tinha um ensino muito bom. Eu vivi num ambiente que não tinha fome. Uhum. E tinha uma escola pública que eu tive a sorte de frequentar, que era muito boa. Desde o pré-primário até a formação do ginásio. Depois do ginásio vinha o que era na época o clássico, né? Eu estudei em escolas boas, tive sorte. Tá. Então os professores meio que eram um canal, né? Sim, sim. E é incrível como a sua experiência, né, da sua família, seus amigos, traz para a gente, né, que assiste a peça, as nossas próprias lembranças e as lembranças dos nossos avós. Você trouxe muita coisa que eu lembrei do meu avô, né? Meu avô também é italiano, morava em Catanduva. E então, assim, a questão do rádio, muita coisa. Esse era um intuito seu ou foi uma consequência natural? Não ia fazer uma peça de teatro, eu nunca tive essa ideia de eu escrever uma peça. Uhum. O que estava escrevendo eram desabafos. Eu tinha cadernos e cadernos de desabafos. E eu ia fazer uma peça de um amigo meu, que ele tinha escrito sobre a morte. E me surpreendi, era um monólogo sobre a morte. Eu queria ter um monólogo para poder viajar um pouco com mais fácil do que uma peça grande com muitos atores. Uhum. Então, eu sempre tive o sonho de ter um monólogo que eu pudesse levar por aí, né? Então iria ser esse monólogo desse meu amigo, mas daí, no meio, eu percebi que eu estava falando da classe social desse meu amigo. Tá. Cujo personagem falava, a minha mãe tinha uma empregada doméstica. Isso me soava de uma forma meio estranha, porque minha mãe era uma empregada doméstica. Então, eu queria falar sobre essa perspectiva da minha mãe ser a empregada doméstica, né? Meu pai também era cavaleiro. Ele fugiu com a minha mãe sentada na garupa do cavalo, fugiram, né? Foram para a cidade lá, consumaram o matrimônio. Na volta, os meus avós tiveram que aceitar. Meu avô não via com bons olhos o casamento do meu pai com a minha mãe, mas eu tenho que focar a história em mim, senão isso aqui não vai acabar. Isso foi muito forte para mim, como menino, porque foi muito salutar. Porque na casa da família da onde minha mãe trabalhava, Dona Amélia, eles arrumaram a escola para mim. Eu tive vamos dizer assim, através do emprego da minha mãe, eu tive acesso a uma coisa que provavelmente eu talvez não tivesse. Né? Então, foi muito marcante essa história da minha mãe ter sido... E aí, então, eu falei, então vou escrever minha peça. Aí fui lá, tinha o caderno, um cadernão mesmo, cheio de anotações, e eu falo sempre para a moçada que a anotação é o segredo, né? Você anota, você pode lembrar depois com mais facilidade. Porque a sua memória para produção do texto foi praticamente completa. Você pegou as anotações para detalhes. A memória é um novelo, cara. Conforme você vai trabalhando e puxando, ela vai vindo, entende? Tá. E outras pessoas também começam a interferir. 2 dias de idade, meu irmão Antônio me levou a cavalo para fazer o registro no cartório. Era assim, o escrivão tinha que ver a criança para fazer a certidão de nascimento. Meu irmão Antônio era um excelente cavaleiro. Uma vez ele foi namorar a cavalo e na volta dormiu sentado em cima do animal. Só foi acordar num pasto orvalhado pela madrugada, andando a cavalo e dormindo.
todo mundo sabe que você... Eu sempre trabalhei muito com isso, porque eu escrevi durante 30 anos para o jornal de Sorocaba. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Eu sempre escrevi para o Cruzeiro do Sul. Então, eu escrevi uma coluna semanal. E era sempre em cima da memória. Então, tinha uma rede também de informantes. Você vai juntando coisas, né? Legal. Paulo, a gente trabalha, dentre outras coisas, com uma web rádio que traz música antiga, música de qualidade. E você tem isso, né, na sua história. Você conta que você, com a sua mãe, passando roupa, ela ouvindo, Cascatinhana, que acho que era a preferida, né, dela, né, do seu pai. Quais outros artistas que te marcaram profundamente na época do rádio? Era a Rádio Nacional que você ouvia? Ou isso era a rádio somente lá de Sorocaba? Olha, conforme eu falo na peça, tinha um cara, muitos locutores de Sorocaba me marcaram muito. Tá. O Feio, que eu cito na peça, o Feio era maravilhoso, criativo. O Nhojuca foi uma influência muito grande, até tem um amigo que está fazendo um filme sobre Nhojuca. Tá. Nhojuca era muito forte também, tinha um jeito de falar com o ouvinte, assim, que depois foi até outros locutores faziam muito, José Bétio. Tá. Eu sempre fui muito ligado à rádio. Pedro Luiz, que era locutor esportivo, o Fiore Gilhote, o Adoniran Barbosa, que também tinha programa de rádio. Mas com a minha mãe, eu me lembro muito dessa rádio internacional, me deu um desejo de conhecer línguas, com essa rádio da ONU que tinha abertura com diversas línguas. Muito bacana. Paulo, para a gente encerrar rapidamente, como que está a questão do seu novo filme? Está para sair? Do que se trata, assim, sucintamente? A Fera na Selva está pronto, está passando em diversos lugares. Agora nós vamos passar em Sorocaba, no Sesc. Nós estamos criando uma rede, uma estrutura para poder lançar o filme e ele ser recebido. Então, está sendo trabalhado pela O2 Filmes. Tá. Tem a participação da Globo Filmes. O filme está bem estruturado, assim. Sim. Nós estamos esperando o momento certo para fazer o lançamento. A história de um homem que o tempo todo fica esperando um acontecimento extraordinário que deve acontecer na vida dele. E esse sentimento é meio obsessivo demais e ele não vive o presente. Esse é o lance do filme. Legal. É baseado na obra do Henry James. Henry James. É uma história meio de terror assim. Macabro. Essa eu acho que vocês conhecem.